Muito obrigado, Pai, por estarmos te louvando, por essas canções lindas. Obrigado pela servidão de cada irmão que está aqui, nos inspirando a te louvar. Obrigado pelos irmãos que nos ajudaram a pensar no privilégio que é, Pai, podermos comer juntos, lembrando de Jesus, lembrar do que Jesus tem sido para nós, em como é confiável colocar nossa esperança nele. Obrigado por encher nossos corações de gratidão, lembrando de tudo que o Senhor já fez por nós. Obrigado porque temos tantas coisas. Nenhum de nós pode ficar sem razões para te dar graças. Muito obrigado por esse tempo em que vamos estudar a sua palavra. Continue conosco. Nos ajude agora a nossa mente a exercitá-la, exercitar decisões, nossos desejos, Pai, de colocar em prática a sua palavra. Te oramos tão agradecidos em nome de Jesus. Amém. Ontem à noite a gente estava aqui nesse salão dançando, livres para amar. Foi uma delícia, não? Tá com vários de nós aqui, com nossas esposas, nossos maridos, comendo juntos, com irmandade. Hoje eu chego aqui na igreja e um irmão olha para mim e fala: irmão, você está usando a mesma roupa que ontem à noite? Falei, esse irmão não tem consciência ecológica nenhuma. Faz parte a gente preservar a natureza, não lavando roupa desnecessariamente, amém? A gente está numa época do ano bem emocionante. De 4 em 4 anos, a gente tem as Olimpíadas acontecendo. E esse ano vai ser aqui no Brasil. Eu particularmente amo esporte. E as Olimpíadas, então, é uma das minhas épocas favoritas. Eu gostaria de tirar férias de tudo, de todos, e ficar na frente da televisão, assistindo tudo que passa lá. Mas há tanta emoção por trás das Olimpíadas, na verdade, as emoções dos atletas, das torcidas, as histórias de superação, os anos, a vida dedicada desses homens e mulheres que se dedicam querendo ganhar, não só uma medalha, mas toda a honra, toda a glória que vem associada aos olhos dos homens nessas competições. Tudo isso particularmente me fascina bastante. E o atletismo, sendo uma das provas mais tradicionais das Olimpíadas, particularmente me chama a atenção. Tem uma prova do atletismo que se chama revezamento 4x100. Ela é uma prova extremamente fascinante. Tem quatro corredores, homens ou mulheres. Eles têm que, cada um deles, correr 100 metros segurando um bastão. E aí eles vão se encontrar com outro corredor e tem que passar o bastão adiante. E esse corredor vai continuar correndo. E assim, sucessivamente, até que os 4 tenham o bastão na mão e cheguem na linha de chegada. E essa prova, ela é extremamente delicada, porque o corredor, obviamente, tem que correr o mais rápido que pode, mas também ele tem que passar o bastão para um corredor que está praticamente saindo parado. Ou seja, ele não pode chegar lá voando, porque senão ele não passa o bastão. E ao mesmo tempo, se ele for devagar, o time não vai ganhar, porque não vai chegar em primeiro lugar na linha de chegada. Se você deixar o bastão cair, você é automaticamente desqualificado. Pode parar de correr, não tem mais, volta para casa. Uma das provas e o bastão cai bastante no chão, por causa dessa dificuldade de correr e de passar. E uma prova que é bem emocionante nesse revezamento 4x100 aconteceu nas Olimpíadas de 1936, lá em Berlim, pouco antes da Segunda Guerra. Vamos ver esse vídeo aqui. Meter um Meter rückt Deutschlands erste Läuferin Emmy Albus an die auf den Außenbahnen gestarteten Läuferinnen von Holland und Kanada heran, bringt Deutschland in Führung. Erster Wechsel, Käthe Krauser dem Start. Sie überspurtet die kanadische Läuferin Dolson, überholt die Holländerin Kohn, bringt Deutschland noch weiter in Führung. Zweiter Wechsel, die Dollinger fliegt davon, vergrößert den Abstand. 6, 8, 10 Meter voraus. Der Sieg ist der deutschen Staffel nicht mehr zu nehmen. Der letzte Wechsel kommt. Wechsel, die Dörfeld, Deutschland verliert den Stab.
Weg ist frei für Amerika. Helen Stevens stürmt als Erste durchs Ziel. Erster, Amerika. Eu quis deixar o Hitler zangado aí no final. Ele merece. Sabe, no revezamento 4% desse ano, as alemãs eram as favoritas para ganharem o título. Na verdade, até aquele momento em que a terceira corredora faz o bastão cair, a troca entre a terceira e a quarta corredora, o time alemão tinha batido o recorde mundial dessa prova. Ou seja, nunca ninguém tinha corrido numa competição oficial tão rápido quanto essas três mulheres tinham corrido. Só que elas deixaram o bastão cair. E aí ganharam as americanas, que eram as segundas favoritas. Sabe, da mesma forma que nos esportes, nessa corrida, na vida espiritual, passar o bastão adiante é essencial. A gente pode saber correr, a gente pode até saber correr muito rápido, mais rápido do que todos. Mas se a gente não souber passar o bastão, a gente não vai chegar vitoriosos até o final. A gente não vai fazer com que a mensagem siga adiante. A gente não vai cumprir aquilo para o qual Deus nos chamou para cumprir. Deus, na história do seu povo, sempre confiou em nós, homens e mulheres, para passar o bastão adiante. Quando Deus escolheu Abraão, ele fala para Abraão: eu o escolhi para que ele mande que os seus filhos e os seus descendentes obedeçam aos meus ensinamentos e façam o que é correto e justo. Isso está lá em Gênesis 18, 19. Séculos depois, quando Deus dá a lei para os judeus, ele diz: guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Sempre esteve no coração de Deus o desejo de que se passasse adiante a mensagem que Deus havia confiado ao povo. Depois de escolher Davi, mais alguns séculos ainda, Deus diz a Davi: e quando você morrer e for sepultado ao lado dos seus antepassados, eu colocarei um dos seus filhos como rei e tornarei forte o reino dele. Você sempre terá descendentes. E eu farei com que o seu reino dure para sempre. E a sua descendência real nunca terminará. Você sempre terá descendentes. E eu farei com que o seu reino dure para sempre. E a sua descendência real nunca terminará. Sabe, no Novo Testamento, o mesmo ocorre. Deus não espera mais que nossa descendência espiritual, nos tempos em que nós vivemos, aconteça somente por meio da descendência física, de mãe para filha, de pai para filho. Mas Deus espera que nós passemos adiante o bastão por meio da nossa descendência espiritual, por meio de gerar vida espiritual em outra pessoa. Nós sabemos que o único capaz de gerar vida é o Espírito. Sabemos que é o Espírito quem convence as pessoas. No entanto, Deus nos considera peças essenciais nesse processo. E existe um sentido em que nós geramos vida, sim. Porque à medida em que nos colocamos à disposição de Deus, somos os instrumentos que Deus usa para que outras pessoas recebam o Evangelho e sejam salvas de seus pecados. Paulo, ele fundava as igrejas e aí ele chamava os irmãos que estavam nessa igreja de filhos. Em 1 Coríntios 4:15, Paulo diz: mesmo que vocês tivessem milhares de mestres na fé cristã, Coríntios, não poderiam ter mais de um pai. Pois quando levei a vocês o Evangelho, eu me tornei o pai de vocês, na vida que vivem em união com Cristo Jesus. Jesus, o nosso mestre, ele andou por anos aqui nessa terra e ele se focalizou em formar uma geração de discípulos que passasse o bastão adiante. Em Marcos 3, versículo 13 e versículo 14, Jesus subiu um monte, chamou os que ele quis, e eles foram para perto dele. Então escolheu 12 homens para ficarem com ele e serem enviados para anunciar o Evangelho. Jesus escolheu homens para andarem com ele, para passarem tempo com ele. Por quê? Porque Jesus queria preparar esses homens para levarem o Evangelho.
Paulo fez a mesma coisa. Paulo se focalizou em formar uma geração de discípulos. Paulo queria passar o bastão adiante. Em 1 Timóteo 1, versículo 18, ele diz: Timóteo, meu filho, eu entrego essa ordem a você. Ela está de acordo com as palavras da profecia, ditas há muito tempo a respeito de você. Que essas palavras sejam as suas armas para que você possa combater bem. Paulo chamava Timóteo de filho, chamava Tito de filho. Ele tinha um plano para a vida desses homens. Ele queria que eles executassem o plano para que tudo desse certo. E eles se capacitassem para serem os homens que Deus queria que eles fossem. Geração após geração, nós vemos homens e mulheres lutando para passar adiante o bastão da fé. Paulo fala para Timóteo, alguns anos depois: tome os ensinamentos que você me ouviu dar na presença de muitas testemunhas e entregue-os aos cuidados de homens de confiança, que sejam capazes de ensinar a outros. Sabe, irmãos, a gente precisa se perguntar: o que nós precisamos para passar adiante o bastão para os próximos corredores? Qual é esse processo de passar a fé para uma próxima geração? O que é que a gente passa, afinal de contas? Bem, sem dúvida, nós passamos ensinamentos práticos. Como estudar a Bíblia, como batizar pessoas, como aconselhar os discípulos, como organizar um evento, um encontro de pessoas, como organizar igrejas em casa. Precisamos passar adiante ensinamentos práticos do dia a dia da vida cristã. Passamos adiante doutrinas bíblicas, sem dúvida. Nós precisamos ensinar que Jesus é o único caminho, a única vida. Não há salvação em nenhum outro nome, a não ser no nome de Jesus. Nós precisamos ensinar que a resposta do arrependimento, a resposta do amor de Deus por nós, é o arrependimento de nossos pecados. É uma vida vivida em obediência. Precisamos passar adiante o bastão da doutrina bíblica, o que Deus nos diz em sua palavra. Mas sabe, tão importante quanto essas duas coisas é passar adiante o coração de Deus. Nós podemos ter doutrinas corretas. Nós podemos até saber fazer o que é certo e viver no dia a dia a vida cristã. Mas se nós não tivermos um coração ardendo pelo que é certo, se nós não tivermos fervor aqui dentro, de dentro para fora, vai faltar algo essencial em nossas vidas. E passar o bastão adiante também tem tudo a ver com passar coração, com influenciar pessoas emocionalmente, mentalmente, para que elas estejam ardendo por Deus e para Deus. Jesus demonstrou esse princípio, numa passagem bem interessante no livro de João. Em João 12, versículos 20 ao 26, a Bíblia fala o seguinte: entre o povo que tinha ido a Jerusalém para tomar parte na festa, estavam alguns não-judeus. A NVI fala, estavam alguns gregos, que era todo mundo que não era judeu para os judeus. Eles foram falar com Filipe, que era da cidade de Betsaida, na Galileia, e pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizer isso a André, e os dois foram falar com Jesus. Então ele respondeu: chegou a hora de ser revelada a natureza divina do Filho do Homem. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão. Mas se morrer, dará muito trigo. Quem ama a sua vida não terá a vida verdadeira. Mas quem não se apega à sua vida neste mundo, ganhará para sempre a vida verdadeira. Quem quiser me servir, siga-me. E onde eu estiver, ali também estará esse meu servo. E o meu Pai honrará todos os que me servem. Jesus ele estava em Jerusalém na véspera da Páscoa, quando ele disse essas palavras. O lugar onde ele seria morto dali a poucos dias. E João nos diz que alguns gregos, alguns não-judeus, estavam lá nessa festa. Eles queriam ver Jesus. Eles foram procurar a Filipe, pedindo: Filipe, nos leve até o seu mestre, Jesus. Até aqui, o Evangelho não nos dá dica nenhuma, o Evangelho de João. Não nos dá dica de que Jesus e a fama dele tinham se espalhado
nas regiões fora das regiões dos judeus. Mas o lugar onde essa visita é narrada no Evangelho não nos deixa dúvida. Jesus era o Salvador não só dos judeus, Jesus era o Salvador do mundo inteiro. E esses gregos, eles representam simbolicamente que todo mundo se interessaria pela mensagem de Jesus. E não só as pessoas que viviam debaixo da lei de Deus até então. E Filipe, ele procura André, ele fala, André, eu não sei o que fazer, tem uns gregos aqui procurando Jesus. E André, que estava acostumado já a levar pessoas até Jesus, eles levam esses dois gregos até Jesus e eles vão falar com Jesus. E a narrativa aqui, misteriosamente, não nos fala o que esses gregos queriam perguntar a Jesus. Jesus, na verdade, ignora completamente o clamor desses homens. E a Bíblia não nos diz qual foi o assunto da conversa entre eles. O que a narrativa nos conta é que esse evento simboliza de que o Evangelho, de que a missão de Jesus tinha chegado ao fim. Era hora de ir para a cruz. Era hora de dar a salvação. Para que tornasse possível que aqueles gregos que queriam conversar com Jesus tivessem intimidade de verdade com Jesus. O fato de João ignorar o que os gregos queriam era quase que dizendo para nós, não importa o que eles queriam. O que importa de verdade é que Jesus ia fazer ali na cruz o que tornaria possível esses gregos terem intimidade com o Mestre. O que tornaria possível que eles pudessem ter uma amizade verdadeira e não só tirar uma dúvida, mas poder andar lado a lado com Jesus a partir dali. Chegou a hora, Jesus disse, de o Filho do Homem ser glorificado. Mas sabe, não era só a hora de Jesus ser crucificado. Era a hora de todos os seus discípulos seguirem o seu exemplo. É o que Jesus continua nos falando. Se um grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele continuará sendo só um grão de trigo. Quem ama a sua vida nessa terra não vai ganhar a vida verdadeira, Jesus disse. Uma tradução mais literal desse versículo seria o seguinte: quem ama a sua vida vai perdê-la. Ou ainda, quem ama a sua vida vai tê-la completamente destruída. É o que essas palavras significam de uma forma mais literal. Mas quem não se apega à sua vida, Jesus diz, vai ganhar a vida completamente. Não se apegar à sua vida é não ter tanto amor pelas coisas de Deus, que todos os demais interesses nessa vida parecem atrair nosso coração. Em outras palavras, é você ter um desapego pelas coisas dessa vida. É você considerar que as coisas de Deus são tão mais emocionantes, são tão mais valiosas do que qualquer coisa que a gente possa fazer nessa vida e que vai ficar nessa vida. E é esse coração, irmãos, de não amar essa vida, de não ficar demais apegado a essa vida, que nós precisamos passar adiante, que nós precisamos influenciar pessoas para que tenham também. O mundo está cheio de pessoas que gostam de Deus. Cheio. Muitas pessoas, a maioria das pessoas gostam de Deus. Muitas pessoas apreciam as coisas de Deus. Você tem que ser quase insano para não apreciar as coisas de Deus. Há muitas pessoas ao nosso redor, nos bairros, vizinhos, nos condomínios, nos clubes, que dão 50% do seu coração para Deus. Há muita gente dando 70% do seu coração para Deus. Há até muitas pessoas dando 90% do seu coração para Deus. Mas há poucos que estão dando 100% do seu coração para Deus. E o que Jesus está dizendo para nós aqui nessa passagem é: a não ser que você morra, você não dará fruto. Você não causará impacto. Você não vai florescer. Você não vai produzir resultados na sua fé, a não ser que você morra. Jesus não está dizendo sobre vir a um domingo, num culto de igreja. Jesus não está dizendo sobre termos compromissos religiosos. Jesus está falando, a não ser que você dê tudo o que você tem, você não vai dar frutos. Você não pode dar frutos.
Sabe, aqui na Igreja de Cristo Internacional de São Paulo, nós queremos viver um estilo de vida de inspiração e de sacrifício. Queremos estar como a música que cantamos. Queremos estar como quem sonha. A gente quer ver Deus na nossa frente. E vendo Deus, sonhando com o que Deus vai fazer ainda por nós, nós queremos nos sacrificar. Queremos ir até o pó mesmo. Queremos dar tudo mesmo por Ele. Há 2 meses nós convidamos cerca de 20 jovens nessa igreja para deixarem seus trabalhos pelo período de 12 meses para serem treinados no campus da USP, da Universidade de São Paulo, para aprenderem ensinamentos práticos da fé cristã, para aprenderem doutrinas bíblicas e para passarem adiante, para aprenderem a ter o coração de fé e de fervor de que estamos falando. O propósito desse convite é que queremos levantar líderes, queremos levantar futuros missionários, queremos levantar líderes de igreja, queremos levantar líderes de igrejas em casa, queremos levantar líderes de ministérios. E por isso estamos convidando esses jovens para passarem por esse período de treinamento. 10 desses jovens disseram, sim, eu quero. E nós vamos começar a treiná-los no dia 25 de julho, até o dia 23 de julho de 2017. Sabe, quem está custeando esses jovens? Afinal de contas, se eles vão deixar seus empregos, alguém vai ter que prover suas necessidades básicas. São diversos irmãos que estão sentados aqui nessa plateia. Diversos irmãos generosos que têm se comprometido que além de suas ofertas, eles vão dar sacrificialmente 100, 200, 500, R$1.000 por mês para custear esses jovens pelo período de 12 meses. Por que nós estamos chamando jovens com capacidade de liderança? Por que não chamar outros jovens ou outras pessoas que não têm capacidade de liderança? Bem, nós não estamos escolhendo pessoas com capacidade de liderança porque nós gostamos mais dessas pessoas. Também não estamos chamando pessoas com capacidade de liderança porque a gente quer que elas progridam mais na fé do que os outros que não têm. Capacidade de liderança é um presente que Deus dá a uns e não dá a outros. Assim como a capacidade de encorajar pessoas é algo que alguns aqui receberam e outros não receberam. A capacidade, Deus dá diversos dons às pessoas. Um dom não é melhor do que outro dom. Um dom é um presente de Deus. Deus nos confia isso. E Ele quer que influenciemos pessoas com esses dons. Mas, de fato, como liderança da igreja, nós estamos focalizando nas pessoas que têm dons de liderança. Porque queremos ajudá-los a desenvolverem esses dons para que eles possam influenciar toda a nossa comunidade aqui. Essas pessoas, elas estão sendo chamadas para morrerem em favor de outras pessoas. Elas estão sendo chamadas para usarem o que Deus deu para elas para servir outros. Não é para a vida delas ficar melhor. Sem dúvida, vai ficar melhor se elas usarem o que Deus deu para elas em favor dos outros. Mas não é porque a gente gosta mais ou quer privilegiar essas pessoas. A gente quer levantá-las para que elas sirvam o resto da igreja e outras pessoas que ainda não fazem parte daqui. Você pode estar se perguntando também, por que treiná-los na USP? Não é porque as pessoas na USP valem mais do que o resto das pessoas na cidade, nem nas outras faculdades. Mas a USP é um lugar aberto. Qualquer cidadão pode entrar lá, ou estrangeiro pode entrar lá, e falar livremente das pessoas, sentar no gramado e socializar com as pessoas ali ao redor. A USP é um lugar difícil. Há pessoas ali humanas, mundanas, que estão bem longe de Deus. Nenhum lugar melhor para treinar a fé desses jovens, que vão ter que aprender a vencer os argumentos, que vão ter que aprender a ir contra o que o mundo diz que não é verdadeiro a respeito de Deus. Na USP você consegue ver as mesmas pessoas dia após dia. Você consegue criar um ambiente onde há camaradagem e onde pessoas se acostumam com o rosto uns dos outros. E isso favorece o Evangelho. Você pode estar se perguntando também, por que jovens? Por que não pessoas mais velhas ou pessoas mais maduras? Afinal de contas, elas já aprenderam tanto a respeito da vida e poderiam continuar dando mais para a igreja. Bem, jovens estão numa fase da vida, em geral,
onde eles aprendem mais rápido. Isso é como Deus nos fez. Nós somos crianças, somos mais humildes. Nós temos mais sede de aprender. A gente vai envelhecendo e custa mais ter o espírito de aprendiz. Jovens estão numa fase onde eles estão pedindo para nós, por favor, me influencie, me ensine, me dê um sonho pelo qual eu possa queimar em minha vida. Jovens têm a flexibilidade de sair dos seus empregos por um ano, sem destruir sua vida profissional no futuro. Eles podem sair enquanto ainda são jovens, enquanto ainda estão cursando seus cursos na faculdade, e voltar depois. Provavelmente vão sofrer ao voltar. Mas vão voltar com mais facilidade do que eu ou você, que é mais velho, voltaria para o seu campo de trabalho depois de ficar um ano sem trabalhar. Mas sabe, irmãos, nós aqui na igreja não queremos treinar só jovens. A gente quer ajudar todos nós a termos um coração de sonhos e de sacrifício por Deus. Na verdade, a única razão pela qual está sendo possível fazer esse programa e treinar esses jovens é porque vários irmãos, os irmãos que trabalham na pré-igreja, estão podendo focar nesse programa. Mas sabe por que os irmãos que trabalham para a igreja estão podendo focar nesse programa? Porque algumas dezenas de vocês, que são mais maduros, que têm 10, 15, 5, 20, 25 anos na fé, vocês estão decidindo se levantar e falar, eis-me aqui, eu vou liderar essa igreja em casa. Eu vou assumir responsabilidade, mesmo trabalhando por 30, por 40 pessoas. Eu vou pastorear essas igrejas em casa. Eu vou servir como diácono. O pastoreio da igreja hoje é feito não por nós 5, mas por homens e mulheres que estão sentados ao seu lado. É porque esses homens têm decidido ser o grão de trigo que está caindo na terra e morrendo, que nós, que trabalhamos para a igreja, estamos podendo nos focalizar na próxima geração e treinar esses jovens, esses homens e mulheres com menos idade. Esses líderes de igreja em casa, esses diáconos, eles têm sacrificado seu tempo, seu dinheiro, seus talentos para fortalecer o corpo de Jesus Cristo. E eu me sinto super inspirado pela vida de vocês. Sei que não é fácil. Hoje de manhã um irmão estava vindo aqui falar, abrindo o coração, falou, cara, não está dando, é tão difícil, sobre uma situação que aconteceu. E eu estava sentindo a dor dele. Falei, irmão, muito obrigado, porque você está carregando esse peso sobre seus ombros. E você está perseverando, apesar de não ter as condições ideais. Apesar de fazer algo que é difícil mesmo. E vários de nós estão decidindo cursar esse mesmo trilho. Sabe, a gente tem discutido, a partir do ano que vem, de fazer um projeto parecido com os solteiros da igreja. Que tal a gente escolher um mês do ano, tipo maio, e falar, todos os solteiros da igreja estão convidados para passarem um mês trabalhando para a igreja. Tire férias de 1º até dia 31 de maio, e nós vamos andar com vocês. E nós vamos treinar vocês. Vocês vão construir uma amizade com os outros solteiros. Vocês vão passar tempo estudar a Bíblia com um monte de gente. Vocês vão aprender um monte de coisa. Que tal a gente fazer isso, solteiros? Sabe, dar passos de fé e sacrifício precisa ser uma decisão de cada um de nós. No versículo 26, Jesus afirma, quem quiser me servir, siga-me. Quem quiser me servir, siga-me. Sabe, nós não quisemos pressionar nenhum desses jovens a largarem seus empregos e virem participar desse treinamento. Até porque fazer parte desse treinamento, honestamente, é um privilégio. Alguns jovens não quiseram. Outros jovens sentiam que não podiam. Outros jovens estavam lutando com sua fé e estavam presos a alguma coisa e disseram não. E nós estamos respeitando a decisão de cada um deles. Nós estamos falando, tudo bem, Deus vai continuar trabalhando na sua vida se você continuar perseverando perto dele. E esse projeto não é a única maneira de Deus treinar pessoas. Se você ama Deus, você vai perseverar e Deus vai providenciar outras maneiras. Até porque a gente quer fazer esse projeto anualmente, irmãos. A gente quer treinar esses primeiros jovens pelos primeiros 12 meses e fazer uma segunda leva a partir do ano que vem. E uma terceira leva.
Já imaginou a gente criar um ambiente na igreja onde nossos filhos, onde os jovens, eles têm uma expectativa, uma perspectiva de aprenderem coisas valiosas, de se aproximarem de Deus, de crescerem em sua fé? Já pensou nossos filhos de 10 anos começarem a sonhar, puxa, quando eu tiver 17, 18 anos, eu posso participar desse projeto. Eu vou aprender, não mais na minha mão, mas eu vou aprender na mão de alguns desses jovens que vão ser treinados hoje, esse ano. Já imaginou que incrível isso? Sabe, quando nós convidamos esses jovens, eu, Marcelo, Edson, Héctor e Joca, a gente tinha em minha mente, eu e a Ana tínhamos no nosso coração, eu oro a Deus que meu filho e minha filha possam dizer sim para um projeto como esse, quando eles tiverem a idade. É sacrificante? É sacrificante. Esses jovens vão naturalmente se encaixar no mercado de trabalho depois de um ano? Provavelmente não. Nós não estamos ignorando o sacrifício, irmãos. Nós sabemos do sacrifício. Estamos considerando o sacrifício. E ainda assim, cremos que vale a pena o sacrifício. Para aqueles que querem. Para aqueles que estão dispostos. Assim como vários de nós aqui quisemos. Assim como vários de nós sofremos por causa das nossas decisões. De trabalhar para a igreja. De ir numa missão. Não foi fácil voltar para o mercado de trabalho. Não foi tudo suave reconstruir a vida depois. E olha que vários de nós trabalhamos por anos, mais de décadas. A gente está chamando esses jovens para ficarem 12 meses trabalhando para a igreja. Irmãos, nós não queremos chamar só esses jovens para sacrificarem. Nós estamos aqui, e eu acredito que eu represento o desejo de Deus aqui para cada um de nós. Eu com minhas palavras. Deus quer que cada um de nós vá num caminho semelhante. Cada um de nós se sacrifique. Jesus diz, o meu Pai honrará todos os que me servem. A vida de serviço e sacrifício é a única vida que será honrada por Jesus. Você só vai receber honra e glória e imortalidade se você estiver se sacrificando e servindo a Jesus e as pessoas que Ele gostaria de servir pessoalmente. Ainda assim, vale a pena? Vale a pena. Vale a pena esses jovens terem dificuldade depois para achar um emprego? Vale a pena. Vale a pena, possivelmente, eles atrasarem um pouco a formatura deles? Vale a pena. Vale a pena nós tomarmos decisões parecidas e sacrificarmos algo da nossa vida por causa de Jesus? Vale a pena. Vários de nós já fizemos isso. E continuamos a ecoar essas palavras. Vale toda a pena. Se um grão de trigo não foi jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão. Mas se morrer, dará muito fruto. Você acredita nisso? Você acredita nessas palavras de Jesus? Você ainda acredita nisso? Você lembra do seu primeiro ano de cristão? Você lembra o espírito que havia no seu coração quando você desceu naquelas águas do batismo? A rendição que você tinha, a entrega que você tinha, a gratidão que você teve por descobrir algo que Deus te deu, que você nunca fez ideia de que existia para você. Nós nunca podemos esquecer disso. Porque ao lembrar dessas coisas, nós somos testemunha de que o poder de Deus é transformador e realmente tem poder em nossas vidas, quando decidimos seguir a Jesus. Sabe, vários de nós aqui estão nos visitando. Alguns já fizeram parte dessa igreja no passado, outros estão vindo aqui há algumas semanas, alguns estão aqui pela primeira vez. Sabe, nós estamos convidando você para vir viver conosco essa vida. A gente não quer você aqui frequentando essa igreja. Bem, se você quiser frequentar, você é bem-vindo também. Mas é importante você entender que Jesus e nós queremos algo mais de você.
Nós não queremos seu dinheiro aqui nas caixas de oferta. Nós não queremos sua presença aqui fazendo coro a essa pequena multidão. Nós queremos isso, mas a gente quer mais, a gente quer a sua vida inteira. A gente quer todo o seu coração. A gente quer estudar com você na Bíblia o que nós aprendemos um dia, que salvou nossas vidas. E a gente quer apresentar essa mensagem para você e convidá-lo. Você quer andar conosco? Você quer vir viver sonhando e se sacrificando por Deus também? Se você já tomou essa decisão de entregar tudo para Deus, não pense que o sacrifício deve ficar para trás ou no passado. Alguns de nós aqui continuamos, insistimos em apresentar nossos feitos do passado como se fosse um currículo, irmãos. Olha aqui, você não conhece meu currículo? Eu já sacrifiquei por essa igreja, eu já fui numa missão, eu já dei muito dinheiro. Mas isso já passou. Você fez isso há 5 anos, há 10 anos, há 15 anos. Vida espiritual não é currículo. Não adianta você pregar isso na parede e ficar se gabando do que você já fez para Cristo. Você precisa tomar a decisão de voltar a fazer isso, caso não esteja fazendo. Sabe, irmãos, Jesus veio para confortar os perturbados e para perturbar os confortáveis. Muitos aqui estão dando todo o coração para seguir o Mestre. Você tem sofrido por isso? Caso sim, lembre-se de que o fardo é leve, de que o jugo é suave. Se aproxime de Deus, lute em tempos de oração, em estudo bíblico, para se aproximar de Jesus. E o fardo vai ficar mais leve, o jugo vai ficar mais suave. Deus quer confortar os perturbados. E vários de nós aqui estamos perturbados, a gente está com medo. A gente está culpado, a gente se sente fraco. Deus tem uma mensagem de apoio, de ânimo para você. Está tudo bem, persevere, não se afaste, não desista. Deus honra você, Deus está com você. Outros de nós, será que a gente está buscando viver uma vida confortável, longe da cruz? A gente tem vivido a vida comprometida que Jesus pede de nós? Se você é um desses, Jesus está aqui para perturbar você. A igreja não é um lugar onde confortáveis devem permanecer confortáveis. A igreja é um lugar de santidade. E santidade não é cômoda. Santidade não é confortável. E se há alguns de nós aqui que estamos procurando conforto, então Jesus está dizendo para você, tem algo errado na sua vida. E Jesus vai nos perturbar, Jesus vai nos incomodar, até nós decidirmos mudar e nos arrepender. Porque Deus odeia morneza. Deus odeia complacência. Jesus odeia adoração vazia. Ele não gosta de uma vida que é vivida sem sacrifício, sem suor, sem sangue. Irmãos, treinar outras pessoas, passar o bastão adiante para outra geração, tampouco é privilégio dos líderes que trabalham para a igreja. Numa igreja de 1.200 pessoas, é impossível que todo treinamento que a gente vai ter se resuma a 10 jovens que estão sendo treinados. Se você tem alguém na sua igreja em casa, se você é um líder de igreja em casa, se você nem lidera uma igreja em casa, mas tem habilidade, já aprendeu coisas, e você está vendo outra pessoa que quer aprender, que pode correr junto com você, treine essa pessoa, ensine essa pessoa a estudar a Bíblia, ensine essa pessoa a aconselhar outras pessoas. Como você faz isso? Se você não sabe, busque ajuda. Se você é um desses que quer aprender, que vê outras pessoas fazendo e fala, puxa, eu quero fazer isso, corra atrás. Tenha um espírito de iniciativa. Bata nas portas, incomode as pessoas. Quem são essas pessoas? Somos eu, o Hétero, o Marcelo, o Joco, o Edson, os diáconos, os líderes de igreja em casa. Qualquer irmão que você admira nessa igreja e que você vê vivendo uma vida de cristão.
incomode. Peça. Dizer não é o trabalho dessas pessoas, se for o caso. O seu trabalho é perguntar, é pedir, é não ficar morrendo na praia sozinho, sem pedir ajuda. Já imaginou se cada um dos líderes de igreja em casa, nessa igreja, reproduzir a si mesmo, treinando outro líder de igreja em casa? A gente fala tanto sobre levantar liderança, mas é tão simples o que está diante de nós. Já imaginou cada um de nós que sabe estudar a Bíblia com alguém, treinar outra pessoa para estudar a Bíblia com alguém e batizar pessoas? Já imaginou se cada pai ou mãe que estiver aqui, que queimou sua juventude servindo a Deus, permitir que seu filho faça o mesmo? E aprender a deixar os medos na mão de Deus? E aprender a deixar as inseguranças na mão de Deus? Já pensou como vai ser essa igreja se a gente for assim? Vamos passar o bastão adiante, irmãos. Vamos correr o mais rápido que a gente pode. Mas vamos nos assegurar de que na hora de passar adiante, a gente vai ter ensaiado, a gente vai estar seguros para passar esse bastão com firmeza na mão de homens e mulheres capazes, seguros, treinados, que vão pegar o bastão e vão continuar correndo com todas as suas forças até a gente chegar na linha de chegada. Vamos fazer uma oração. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá uma tarefa impossível, que é de passar esse bastão adiante. A gente pode te agradecer por algo impossível, porque à medida em que a gente tenta fazer algo que a gente não consegue sozinhos, o Senhor intervém, e o Senhor, além de nos ajudar a conseguir, o Senhor mostra que o Senhor está conosco, que o Senhor é o Deus do impossível. Mas, Pai, se a gente não tenta fazer algo impossível, a gente não vê o Senhor. A gente acha que somos nós, que é nossa força, que é o que a gente já aprendeu, ou os talentos que o Senhor nos deu. Pai, eu oro, eu sonho em ver essa igreja lutando para alcançar o impossível. Eu sonho, Pai, eu acredito que vai se realizar. Que nós vamos ver gerações e gerações, vários de nós, jovens ou velhos, aprendendo coisas novas. Que nós vamos sonhar novamente. Eu sei que vários aqui nunca pararam de sonhar, mas eu sei que há outros que têm parado. Eu oro, Pai, eu sonho de ver todos sonhando mais uma vez. Ajude-nos, Deus, a crer nisso. E crendo, vendo o Senhor diante de nós, nos ajude a ser como esse grão de mostarda, que cai na terra, que morre, porque a gente vê o fruto e dali vai surgir. Te oramos gratos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos.